Oi, pessoal, professor Alexandre Cândido aqui. Bem, nesse vídeo a gente vai analisar as questões de direito constitucional, tá, das carreiras policiais, particularmente dos concursos de agente, escrivão, papiloscopista da Polícia Federal e de policial rodoviário federal. Tá? A gente vai analisar questões dos últimos 10 anos desse concurso e mais concursos de perito da Polícia Federal e de agente de inteligência da ABIN. Tá legal? Por conta dessa similaridade que os editais guardam. E é importante sempre ressaltar que isso aqui não se trata de uma probabilidade, mas de um exame estatístico, ou seja, uma evidenciação estatística do comportamento do examinador nesses últimos anos, o que pode servir, né, para que você concentre os seus estudos nesses assuntos mais importantes. Isso não quer dizer que os assuntos de menor importância deverão ser desprezados, não. Mas, pelo fato do examinador ter cobrado mais alguns assuntos em detrimento de outros, a gente sempre considera assim interessante você concentrar fogo, concentrar esforço nesses assuntos, né? Porque acreditamos que tem aí uma chance maior de cair. Embora, mais uma vez eu digo que não se trata de probabilidade, mas aí um exame da mania eu gosto de dizer assim, da mania do examinador, né? Uma análise daquilo que ele tem, ele gosta, da zona de conforto dele, enfim, diga como queira, tá legal? E a gente observa que das questões, né, de direito constitucional, 50% diziam respeito a direitos e garantias fundamentais, ali no título 2 da Constituição, que vão do artigo 5º ao artigo 17, seja um número considerável, né? Isso traz um certo conforto para a gente, né, quando a gente sabe que o assunto vai ser bastante abordado, né, tem sido bastante abordado e poderá ser também bastante abordado. Tá? Bem, agora a gente ainda não vai fazer essa análise qualitativa, mas somente a quantitativa. E dessas questões, né, desses 50%, eu acho interessante pelo o número, né, voluptuoso, a gente dá uma aprofundada. Né? Então, dessas questões, 17% eram sobre o artigo 5º da Constituição. Ou seja, um quarto da prova de direito constitucional, né, teve questões aí tratando do artigo 5º. Né? Surpreendentemente, remédios constitucionais só teve uma questão. Tá? Os corpos, habeas data, mandado de segurança. Direitos sociais também é uma questão, né, que fala do emprego, dos direitos do empregado, deveres do empregador. Nacionalidade, aí, 12%, né, 8 questões, 12%, que é um assunto bem afeto à atividade da Polícia Federal, por ser uma polícia de fronteira. Né? Então, o assunto nacionalidade ele foi bastante abordado. É interessante ter um domínio desse assunto. Tá? E direitos políticos também teve um número relativamente considerável de questões. E daí a gente passa para organização dos poderes. Né? Vocês observam que a organização de poderes não foi um assunto muito cobrado, né? Foi o menos cobrado, né, dos 4 que estão descritos no edital, da ordem de 4,5%. E o segundo assunto mais cobrado foi defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Vai falar de Estado de Defesa, Estado de Sítio, né? E a parte de segurança pública, né? Os dois assuntos estão muito relacionados com a área de segurança pública em si, né? A ponto do nome, né, desse capítulo da Constituição recebeu o nome de segurança pública, né? Então, nos últimos anos, 30% das questões eram de defesa do Estado e das instituições democráticas, sendo que dessas questões, 10% Estado de Defesa e Estado de Sítio e 20%, algo próximo de 20%, da área de segurança pública. E no finalzinho aí temos ordem social, na casa aí dos 15%. A gente vai olhar aí de uma forma mais pormenorizada como são essas questões. O que eu queria deixar assim, patente para vocês é que a prova do CESP ela é muito pragmática. Né? O CESP é uma banca pragmática, melhor dizendo. Isso se reflete na prova dessa banca, né? Onde você vê aí uma distribuição que está bem de acordo com a atividade finalística dos órgãos. Eu costumo sempre orientar meus alunos nesse sentido. Tá? Então o CESP ele não vai cobrar algo que não tem nada a ver com a atividade. Não que ele não vá cobrar, mas ele tem menos chance de cobrar isso. Normalmente ele vai naquilo que está relacionado com a atividade que você vai exercer naquele cargo. Tá?
O próprio edital, até a evolução dos concursos públicos, né, mostra um pouco isso, né? Antigamente tinha editais que eram bem abrangentes em direito constitucional, chega até a cair controle de constitucionalidade, coisa desse tipo. Tá? Hoje em dia o edital ficou até mais enxuto, mais próximo do que a banca, do que o órgão, da atividade que o órgão exerce, e as questões, elas refletem também, elas estão bem relacionadas também a essa atividade. Aí eu acho interessante agora a gente fazer um sobrevoo, né, um sobrevoo na prova, não na prova, né, mas nas questões, para a gente ver o tipão da questão, né, da questão que tem sido cobrada de direito constitucional, de maneira tal que você estude adequadamente, né? Você estude de acordo com o que vem sendo cobrado, você não estude nem menos e nem mais. Tá? Então temos aqui, a gente inicia por uma questão da Polícia Rodoviária Federal, questão recente, né? Fala assim: em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização. Tal. Então fala aí do direito à propriedade, né? da relatividade desse direito, né? As situações em que a autoridade pública poderá utilizar. Lembrando sempre que a gente não está aqui para responder as questões, né? Até às vezes é difícil a gente se conter, mas a gente está aqui mais para dar um sobrevoo, mostrar como são as questões, tá legal? Para que isso facilite seu estudo. Então é uma questão que ela é bem direta ali, o comando da Constituição, né? O inciso do artigo 5º que trata desse direito, né? Então eu costumo dizer assim que a leitura do inciso, às vezes um material que aborde isso de uma forma bem com a profundidade adequada, vai lhe permitir ter sucesso nessa prova. E a gente continua, a gente vai fazer um sobrevoo, sempre mostrando isso. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Ó, como se observa, né, se você já estudou constitucional, você já teve algum contato, você vai observar que essas questões não estão muito distantes do texto da Constituição. Né? E o que nos leva a concluir que se trata de uma prova não vou dizer de baixa complexidade, mas sem muita complexidade, sem muito adentrar no assunto, né? Entrar assim, sei lá, no aspecto filosófico desses direitos, uma discussão mais aprofundada. Tá legal? É o que eu digo, é papum, é cara crachá. Então vamos lá. Conforme a maneira como são internalizados, tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo. Então aqui fala do status normativo dos tratados internacionais. Se não me engano, está lá no finalzinho, são os parágrafos do artigo 5º, lá no finalzinho. Eu tento não respondo, mas acabo entrando aí. Então, avançando um pouco mais, né? E à medida que a gente for avançando, a gente vai olhando aí que as questões são questões até curtas, né? Questões que não são questões antigas, né? Por exemplo, de 2018, né? Isso que fala, em regra, o indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. E eu até gosto de parar nessas questões, que elas reafirmam aquilo que eu disse há pouco, né? De que o CESP ele gosta dessas questões mais pragmáticas, que tem a ver com a atividade finalística dos órgãos. Então, o artigo 5º ele trata de uma infinidade de coisas, infinidade de direitos e garantias do homem, no caso do brasileiro, e muitas delas a gente observa que tem a ver com a atividade do órgão, né? A polícia, identificação criminal, tá ligado à polícia, né? Aqui foi uma prova de escrivão, mas se for uma prova de papiloscopista, a chance é maior ainda, né? Que aqui fala de identificação criminal, né? Que é uma atividade papiloscopista. Então, vocês observam, a banca, ela bate muito nisso, e você, no momento que você estiver estudando, você deve ter atenção a esse aspecto. Se você estiver estudando um assunto que está muito relacionado à atividade que você vai fazer no órgão, abra os seus olhos, coloque no seu resumo, dá uma chorada ali, ou uma iluminada, tá legal? Que isso vai ser isso tem uma chance, eu acredito, grande de cair. Aí continua no artigo 5º, tal. Se refere aos direitos individuais coletivos, a CF incorpora o princípio da irretroatividade restritiva da lei penal, né? Olha, lei penal, né? No caso é administrador da PF, mas é a atividade finalística do órgão. Então, a questão também de acordo. Aqui a gente tem uma questão que não é tão literal, mas é uma
é um caso concreto, um agente de Polícia Federal foi escalado, tal, então eles eventualmente eles colocam um caso concreto, um exemplo, né, para atuar em operação em cumprimento do mandado judicial, ó, de busca e apreensão durante o dia, documental. A gente poderá acessar o conteúdo da correspondência, então aí está basicamente tratando da inviolabilidade das correspondências. Sem adentrar muito na questão, a gente vai fazendo essas discussões aqui. Aqui é o mesmo comando da questão e o investigado oferece assistência à ordem de prisão, ó, mais uma vez, algo que está intimamente relacionado à atividade, né? O caso concreto é de um policial federal e, por isso, né, está tratando de um assunto que se refere à sua futura atividade. Então, dentro do mesmo ali, acho que está falando aqui mesmo, se é permitido entrar, né? Então, aqui é a inviolabilidade do domicílio, né? E aqui falando propriamente, né? Acho que aquela questão né, do escritório se equiparar à casa, né? Então, esse conceito, talvez isso aí não seja tão direto, né? Eu não lembro se a Constituição fala, né? Que bem francamente eu não lembro, mas deve ser de ordem, de caráter assim, jurisprudencial, né? De que se equiparam ao escritório, se não me engano, o carro também. Tem algumas coisas que se equiparam à casa para fim desse dispositivo legal. A gente vai seguindo aqui mais um pouquinho. O direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado ao preso, Polícia Federal. Exercício de liberdade de reunião, locais abertos, público e tal. Né? Sempre lembrando que esse exercício da liberdade, o direito de liberdade de reunião, ele tem alguns condicionamentos, né? Que é aqui a autoridade competente, se não me engano, a polícia acho que tem alguma competência nessa autorização ou comunicação, para ser bem franco, eu não lembro. Eu até brinco, isso aí já não é mais problema meu, é de quem está estudando. Não estou dando aula do assunto, mas eu só estou chamando a atenção para esse fato de ter uma atividade policial, de certa forma, né? E esse direito está relacionado à atividade policial. Com CDCA, habeas data para assegurar, então, aqui uma questão de habeas data, né? A gente viu que não tem caído muitas questões de remédio constitucional, mas olha aí está uma de habeas data. Também direitos sociais, né? Ali é o artigo 7º ao 14, se não me engano, não tem caído muito, e aqui está uma das que tem caído, né? É livre, associação sindical, categorias profissionais sendo vedado, então caiu sobre a liberdade de associação sindical. E aqui já parte para a nacionalidade. Nesse caso é a questão da BIM, aqui uma da PRF sobre também nacionalidade. Considera brasileiro naturalizado, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro, mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, uma residência regular e optem por qualquer tempo desde. Então também, né, a gente buscando a memória, basicamente aí, questão feita em cima de um dispositivo da Constituição, ou seja, a letra da lei maior, né? Então, avançando mais um pouco, ação privativa de brasileiro nato, os cargos, então tem aqueles cargos privativos de brasileiro nato, né? Se eu não me engano aqui, se for puxar da memória, é o mp3.com, né? Que é o mnemônico, né? Ministro da Defesa, ministro do Supremo, vamos lá, oficial das Forças Armadas, oficial do carreira diplomática, vamos lá. Com relação a direitos e garantias fundamentais, apesar de ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiro, o brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado, então, verificando exceções, né? E está falando de extradição. Estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de política poderá ser extraditado. Aí algumas questões de direitos políticos. Processo criminal transitado em julgado em posse constitucional para cassação de direitos políticos de Gilberto pelo tempo e duração dos efeitos da condenação. Então a gente está falando aí de perda e suspensão de direitos políticos. Aqui é interessante a gente falar aqui da parte, né, do poder executivo, né? Normalmente tem se observado que no Poder Executivo ele trata, as questões abordam basicamente as atribuições do Presidente da República, né? Como é o caso dessa, compete provavelmente ao Presidente da República e tal. Deixa eu ver. Aqui fala, né, que são irrenunciáveis as atribuições privativas, de certa forma, é sobre a atribuição do Presidente. Responsabilidade. Aqui fala de crime de responsabilidade do Presidente. Mas, embora a questão tenha sido anulada, ela para
para efeito, para fim estatístico, de contagem, né, ela caiu efetivamente na prova, né, posteriormente ela foi anulada, mas a gente sempre leva a efeito. Então, aqui já é sobre, né, um assunto que é relevante, né, que é Estado de Defesa, Estado de Sítio. Então, vamos ver a questão da doutrina. O Estado de Sítio deve ser embasado no princípio fundante da necessidade. Então, olha só, uma questão com base na doutrina. A gente vai falando até então de questões que eram a letra da lei, mas aqui é uma questão doutrinária que fala do princípio que embasa aí o Estado de Sítio. O Estado de Sítio é permitida, aí já é uma questão, né, de um aspecto da constitucionalidade, aspecto constitucional, né? Permitida a incomunicabilidade do preso, do prazo e tal. É uma questão que aborda prazo. Vamos passando. Deixa eu ver assim. O Estado da Federação foi atingido. Isso aqui é um caso concreto. É um caso concreto. É um caso, eu falo caso concreto, mas nem é um caso concreto, efetivamente. Caso concreto é algo que ocorreu, né? Mas é um exemplo, né? Digamos assim, um caso fictício. E em cima desse caso é feita aí, ó, uma questão, né? O presidente da República, desde que autorizado o Congresso, poderá decretar o estado de defesa ao referir o Estado, devendo indicar. Então, você tem que analisar o que aconteceu e verificar se o presidente da República é a pessoa competente, se esse é o rito, né? Autorizado pelo Congresso e tal. Então, é uma questão que o entendimento pela leitura da lei, né, no caso a Constituição, vai te permitir responder essa questão. Vamos avançar um pouco. Ainda fala do sigilo da correspondência, alguns direitos são relativizados, né, em estado de defesa, estado de sítio. Então ele está fazendo uma questão em cima disso. Aqui já segurança pública, né, como vimos, é um assunto bastante abordado. Está falando da competência da PRF, né, ali no 144 ele relaciona as instituições que compõem, né, o Sistema Federal de Segurança Pública, o Sistema de Segurança Pública, melhor dizendo, e fala da PRF, da PF, né, atribui as competências, fala do DEPEN. É que ele está perguntando competência da PRF num concurso da PRF, como eu falei, né, a banca é muito pragmática, né, então você vai fazer concurso à PRF, você tem que ter ali, isso é uma coisa que você não pode ter dúvida, essa competência do órgão para o qual você está se candidatando. Tá legal? Porque a banca é bem óbvia e ela cobra, ela não se envergonha dessa obviedade. A segurança viária compreende educação, engenharia, então também dá relativo, né, à competência da PRF, né? Policiamento naval é atribuição privativa da Marinha de Guerra, né? Então fala mais ali de coisas que devem estar ali no 144. A Polícia Federal tem a atribuição de apurar, olha aí, a atribuição da Polícia Federal, segundo o artigo 144, para um concurso da Polícia Federal. Também um concurso recente. A Polícia Federal é organizada, mantida, né, que é basicamente cópia, né, do que está lá no... Né, é um dos dispositivos ali do 144, fala da competência da PF. Forma preventiva, parará. Então, se você vai fazer prova para um órgão de segurança pública, domine, né, ali o artigo, os dispositivos constitucionais que tratam de segurança pública. Vai fazer um órgão de controle, fazer próprio TCU. Domine ali no artigo 71, 70, ali, 73, 4, por ali, o que trata do TCU, enfim, você precisa ter intimidade com os assuntos que dizem respeito ao órgão para o qual você está se candidatando. Então, aqui já a parte de seguridade, caíram algumas questões, se não me engano, né, desse universo, aí são duas questões, caíram questões de seguridade, os fundamentos, seguridade e igualdade na forma de participação. Então, a questão bem simples, né? O fato de a questão ser simples é importante eu pontuar isso, não quer dizer que ela seja fácil, tá? Muitas vezes a banca gosta de usar um termo ali que torna, né, eles colocam a literalidade da Constituição, do dispositivo constitucional, e colocam um termozinho ali escondido, uma palavra, somente um advérbio, né? Nunca, sempre, absolutamente, né? Uma coisa assim, tem uma força, um sentido assim cabal, ou aqui o independentemente, como é o caso. Então, tenham sempre cuidado com os advérbios, tá? Aqui, ciência e tecnologia, né? Ainda ali da ordem social, a gente está naquele título que é da ordem social, falou seguridade social. Ciência e tecnologia são basicamente questões de DEPEN.
do DEPEN não, da ABIN. E dos índios, né, que vem a ser competência, né, da Polícia Federal, a questão indígena, né, normalmente é a Polícia Federal que trata, e dos índios, né, tem sido questão aí recorrente em concurso da Polícia Federal, tá? E assim a gente fez um passeio por todas as questões dos últimos 10 anos desse concurso que eu falei para vocês, tá? Mostrando o nível, né, a profundidade que cai, como é que é o tipo de questão, para que você estude de maneira adequada, tá legal? E mostramos no início lá a evidência estatística, se é aquilo que tem caído mais nos últimos anos, também para que você estude de acordo. E por fim, vale sempre relembrar, né, que aquilo que cai pouco é absolutamente sem importância, o que não vai cair, tá? Mas eu acho que a gente deve ter um comportamento no sentido inverso, né, de dar mais importância ao que cai mais. Tá legal? Então, forte abraço a todos e bons estudos.